Alô, amigos, aqui estamos mais uma vez e dando início a essa roda de conversa e hoje oficialmente lançando o projeto Alma Brasileira. Alma Brasileira, um projeto cultural que vamos falar de música e poesias, principalmente poesia brasileira e voltada à arte da poesia e dos músicos em Joinville e região. Nosso projeto tem por objetivo divulgar o trabalho dos autores e compositores de Joinville, bem como dos nossos cantores e nossos músicos, e mostrando a ação cultural em nossa cidade. Por isso, nós vamos falar de Brasil, literatura e música com muito amor, com muita alegria, porque nós somos feitos de almas brasileiras. Bom, gente, e hoje aqui nós estamos no nosso primeiro programa, não poderíamos trazer um convidado que não fosse à altura daquilo que nós pretendamos, tá? Nós queremos crescer juntos, para isso nós convidamos a nossa escritora, advogada, membro da Academia de Letras, bailarina, artista plástica, doutorando em ciências jurídicas, pós em Direito Processual e Direito Civil, estou bem ancorado, né? Vice-presidente da Associação das Letras de Joinville, integrante da CAPAZ, Confraria dos Artistas e Poetas pela Paz, e FEBLACA, Federação Brasileira dos Acadêmicos das Ciências de Letras e Artes, nossa amiga escritora Sueli Ravache. Sueli Ravache publicou vários livros, entre eles Sonhos nos Versos que Componho, em 2020, Entre Crônicas, Poetizo Contas, em 2022, além de outros trabalhos coletivos em antologias em diversos lugares do país. Sueli Ravache é uma pessoa eclética, muito batalhadora, não só pela arte, mas também como direito civil. E aí vamos convidar a Sueli para que ela comente sobre o nosso trabalho e dos trabalhos dela. E eu pergunto, Sueli, o que é a academia? O que é uma academia? Por exemplo, a LBSC, o que seria isso, Seccional de Joinville? Olá, bom dia. Obrigada pelo convite, colega escritor. A academia, um conjunto, uma agregação de escritores que tem por meta, difundir a literatura, a obra literária produzida. A LBSC, Academia de Letras do Brasil, de Santa Catarina, Seccional Joinville, no meu caso, onde eu sou ocupante da cadeira 13, patrono Castro Alves. Ela é uma academia do estado que tem seccionais nas cidades, em torno de 130, mais ou menos, academias. E como funcionam essas seccionais? Qual o grande objetivo dela? Além de agregar a escrita, a produção literária local, de nascidos na cidade ou não, que desempenhem essa função literária na cidade, fomentar esse gosto literário, tanto que muitas no nosso estado fazem inclusive o trabalho com jovens escritores, tem clube de formação, existem academia juvenil, para trazer o gosto pela literatura, pela leitura e produção de escrita. Perpetuando, porque você deve saber que quando entra na academia, costuma-se dizer torna-se imortal. Não a pessoa, porque somos todos mortais, Luiz Antônio? Mas o legado que o escritor deixa, o trabalho que fica para depois, Essa é a imortalidade, o que fica para a história. O que fica, sim. E essas academias seccionais, ela tem algum vínculo direto oficial com a Academia Brasileira de Letras, ou ela é uma associação que membros de uma cidade cria e forma uma academia seccionalizada? A Academia Brasileira de Letras é uma entidade a nível nacional. A Academia de Letras do Brasil de Santa Catarina é um braço no estado de outra academia,
que tem várias seccionais, mas a Academia Brasileira de Letras é uma entidade, a Academia de Letras do Brasil de Santa Catarina é outra. Assim como na nossa cidade, a AJL, Academia Joinvilense de Letras, é outra. Em comum, elas são academias, não uma associação, né? É acadêmico. São escritores que foram empossados, ocupam uma cadeira, como no meu caso, a 13 do patrono Castro Alves, né? É diferente de uma associação, né? Mas elas são órgãos independentes, entidades literárias independentes. A academia, ela tem alguma diferenciação do tipo de trabalhos que as pessoas fazem? Por exemplo, eu faço um livro de poesias e um acadêmico também faz um livro de poesias. Existe alguma diferenciação para ele se tornar um acadêmico com o trabalho dele, ou é a profundidade do trabalho em si? Não uma poesia rebuscada, feito nos termos mais complexos que as pessoas às vezes até não conseguem entender por palavras diferenciadas. Bem, eu não posso falar por todas as academias, né? E também isso pensando em nível Academia Brasileira de Letras, Machado de Assis, Castro Alves, né? Esse mundo, os critérios de quando foi criado. Eu posso falar do que eles têm em comum, como Santa Catarina e a seccional de Joinville, que é essa perpetuação da palavra escrita, do legado deixado, né? E diferenciações existem da forma de ingresso. Por exemplo, a Academia de Letras de Santa Catarina, aquele escrutínio, a aceitação, né? Os critérios para entrar, mas pelo menos uma obra publicada há de ter, né? Nós não podemos dizer que é uma academia de letras com o escritor de um escritor que não tem uma publicação ou que não tem alguma obra, ou pelo menos tenha participado em antologias. Agora, na questão de... é muito difícil, é muito subjetivo pegarmos escritos, várias obras, e dizer, não, essa aqui não pode porque ela só fala erudito, aquela não fala... Eu acho que o objetivo do escritor e da literatura é passar uma mensagem, é agregar conceitos, é aprender mutuamente. Então, eu acredito que nenhuma academia vai ter essa função de distinguir ou eliminar por esse é menos, esse é mais, esse é erudito, esse é popular, né? Então, voltando aqui uma situação para o lado mais prático, poderíamos considerar, pelo menos no meu entender, escritor, né? Escritor, para mim, não seria tão somente uma pessoa que escreve um livro, tá? Vou até partir para o lado do jovem, do menor aprendiz, digamos assim. No momento que ele faz um trabalho de escola, uma redação que a professora pede, ele também é um escritor iniciante, talvez não usando palavras, frases bem construídas, mas não deixa de ser um escritor, assim como seria um redator de jornal que também escreve. Ele está redigindo uma carta, ele está redigindo uma notícia, uma pessoa que seria escrever uma novela, também é um escritor, tá? Ou seja, o escritor em si, a palavra torna-se bastante ampla, tá? Não quer dizer que só quem escreve livros. Um roteirista, que faz novela, quem faz uma redação de jornal, todo mundo seria um escritor. Eu acredito que a partir do momento que você é alfabetizado, você é um veículo que se expressa, como na literatura, na dança, na música. Então, expressar, não verbalmente, escrevendo, é uma condição de todos. Agora, escritor, se eu buscar o dicionário, é o exercício dessa função, né? Então, eu acho como literato, né? Que é sinônimo, é o que exerce a função, o ofício de escritor. Então, conceitualmente, escritor seria aquele que realmente vive da escrita, publica, né?
Mas podemos generalizar. A criança que vai para a escola, começa a escrever. Eu digo que eu escrevo desde os 7 anos. Eu fiz meus primeiros versinhos infantis aos 7 anos, né? Mas aí você precisa me situar nesse espaço. Englobamos todos no mundo da escrita, sim, que é o que nós queremos, né? Quanto Certo. mais leitores, inclusive, porque o leitor que nos lê, eu vou trocar a frase por poeta. Eu considero poeta todo aquele que lê minha poesia. Porque a partir do momento que eu atinjo o seu coração, a sua emoção, né? Estamos sentindo juntos. E isso para mim é ser poeta também. E você não escreveu, no caso, você está me lendo, mas me dá esse privilégio. Para mim ele é um poeta também, com a capacidade de me entender ou de tentar me entender, né? Então vamos dizer assim, a ideia, a sugestão do programa, do projeto Almas Brasileiras, é justamente para isso, para provocar no jovem que vai nos ver, vai nos ouvir, que ele também é um escritor. No momento que ele tem um pensamento, né, e ele colocar esse pensamento num papel, ele já está se tornando um escritor. Está ensaiando para atingir o nosso objetivo. Exato. É os primeiros ensaios que ele vai ter começa a botar, olha para a rua, vê um carro passar, imagina alguma coisa naquele carro, quando ele passou numa poça d'água, descreve aquele movimento da água subindo quando o carro passou, cada gotinha caindo, ou seja, ele já está se tornando um escritor. Está. Tá. E aí quando ele começar a colocar os seus sentimentos dentro no mundo dele, ele também é uma alma brasileira se tornando um escritor. Se formando. Tá? Então aí vem nossa intenção de justamente instigar, tá? Cutucar, que todos nós podemos e devemos escrever alguma coisa. Sempre se escreve, nem que seja um bilhetinho para namorada, que hoje vai mais no digital, né? Mas escreveu alguma coisa, botou o pensamento, se tornou um escritor. Está escrevendo, está ensaiando para essa formação maior, sim. Aliás, é importante porque o Brasil é rico, né? É um celeiro de almas talentosas em várias conexões. Tá. E vamos falar aqui, por que alma brasileira? Você me questiona... Eu estou te questionando e ao mesmo tempo eu vou depois fazer a minha colocação. Por que você se sente uma alma brasileira? Porque vai ao encontro do que eu acabei de te expressar. Um país continental, celeiro de muitos talentos, seja na escrita, na dança, nas artes plásticas, na música, né? Ela é muito expressiva, colorida, no sentido de variedade, né? E por que brasileira? Porque não existe uma alma mundial, eu acredito, que seja mais colorida e mais cheia de possibilidades do que a alma brasileira, com essa mescla de raças, de cultura, de possibilidades. Você é um exemplo disso, né? Eu acredito que já sim. estive dando uma verificada, dando uma fuçada na tua origem, tudo. Você é uma mistura bem eclética, bem eclética. Veja só, pretinho assim, né, com os grisalhinhos, sem tinta ainda. Nem parece que nasci num reduto de alemães, suíços e noruegueses, né? Mas nasci. Os antepassados vieram da França, são ciganos, então eu sou cigana de sangue, sim. Chegou aqui, o primeiro casou-se com uma norueguesa, de sobrenome Munch, M-U-N-C-H, e ele era um Havashi, vindo da França, onde eu escutei que já foi chamado até de... porque foi modificando, né, a linguística, ou a forma de... Era para ser tipo um Havaski. Mas na França era Rivaché, o Havaski, quando passou na Alemanha. E chegou aqui, encontrou essa norueguesa, que também veio da Europa, e casaram-se. Do lado paterno, eu tenho italiano, que nasceu no norte da Itália, bem lá
no caninho da bota, num castelo que fica em Asti, chamado Piemonte. E esse italiano chegou no Brasil e casou-se com uma negra. Então você imagina, e depois um do lado materno do Ravast casou com uma indígena. Então é uma mescla muito grande. A minha alma é brasileiríssima. É interessante a gente ver a Sueli, quando ela vai se apresentar, geralmente ela se veste de cigana, declama as poesias com uma alegria, uma expressão que a gente, quem não conviveu, mas quem viu pelas cidades, grupos de ciganos, como eles faziam suas festas, como eles se comportavam, e até mesmo alguns filmes que demonstram muito isso, a Sueli tem toda essa sensibilidade, essa questão cultural, e ela traz isso no sangue. E pelos trabalhos dela, que a gente tem visto, que a gente tem lido, ela é uma pessoa fabulosa, gente. E é por isso que eu estou dizendo, Joinville, voltamos agora aqui para Joinville, e eu venho contando também a minha história de viagens, de histórias de vivência, né? Minha mistura é mais portuguesa com africano, carioca com mineiro, ou seja, é uma coisa bem inusitada. Tem alguns parentes que vieram do norte do país, ou seja, e até eu não tenho muito a noção total da grandiosidade da nossa família, porque muito se perdeu na história da família, muitas coisas não foram anotadas e se perdeu, mas tem esse sangue vibrante, esse sangue alegre de sambista, de quem nasce no Rio de Janeiro. Eu posso tirar uma curiosidade nesse momento? Sim, claro. Então, vou te interromper para te perguntar, então, nessa mescla que também você acabou de expressar, que existe, o que significa o tropeiro, que é o nome do seu livro? Tem até uma poesia chamada O Tropeiro, se não me engano é a inicial, na página 17. O que significa o tropeiro? O que ela traz dessa mistura? O porquê dela existir, ou ter sido produzida? Tá, o tropeiro. Se a gente imaginar, o tropeiro ali, a capa demonstra uma pessoa com violão, que seria o meu caso, de fazer poesias musicadas, que o livro até tem algumas poesias que já são músicas. Tem um caminho, um sol muito amplo. Por quê? Eu passei praticamente uns 20, 30 anos viajando. Viajei o Brasil todo praticamente. E nessas viagens eu conheci muita gente. Fui obrigado a superar muitas dificuldades de estar sozinho numa região que não tinha quase nada e que eu me propunha a ter uma vida digna dentro daquilo que a cidade me oferecia. E que eu sabia que não poderia ter nenhum deslize, mesmo físico, de ficar doente, porque ninguém me daria o de remédio na hora certa. Então, eu viajei. E nessas viagens eu passei dificuldades de passar Natal sozinho, de passar Ano Novo sozinho, quando a família era grande e todo mundo fazendo festas. Então eu tive que superar tudo isso. Mas observa que a poesia O Tropeiro é uma poesia gauchesca. E eu sou carioca. Por isso que eu perguntei, é interessante esse nome. E interessante que o carioca. Por que eu sou chamado de carioca em Joinville? Porque eu vim da região do Rio de Janeiro, mas eu sou natural de Volta Redonda. Volta Redonda é estado do Rio. E quando eu vim para Joinville, como as pessoas que vêm do Paraná, ou que vêm da Bahia, que vêm de Salvador, todo mundo que vinha do estado do Rio, que vinha do Rio de Janeiro, era carioca. Assim como todo mundo que vinha do Paraná, vinha de Cascavel, Londrina, Maringá, seja lá onde fosse, era paranaense. Ou seja, não tinha essa distinção regionalizada. Então, o tropeiro. Acontece que em Volta Redonda, época minhas de 14, 15 anos, no século passado, eu praticava corrida, atletismo. E tinha um professor que ele era do Rio Grande do Sul. Ele era, ao mesmo tempo, meu professor de matemática e desenho,
a quem eu vou citar o nome, que é o Gibraltar, Pedro de Oliveira Vidal, em homenagem a ele. E esse livro, O Tropeiro, é justamente que ele dizia: Luiz, você precisa conhecer o Rio Grande do Sul. Você tem que conhecer o sul do Brasil. Então, eu fiz uma poesia contando a minha história numa maneira gauchesca. Então, o tropeiro, mas o tropeiro em si é todo mundo que segue uma tropa, que tenha tropa de soldados, uma tropa de cavalaria, uma tropa de... Ou seja, tudo que está um grupo no aglutinado é uma tropa de trabalhadores, tá? Não é só militares também, tudo é uma tropa. E o tropeiro é a minha essência, a minha forma de ver a vida, superando as dificuldades e vencendo a solidão. Interessante. Mas mais interessante, agora me trouxe essa curiosidade. Você não é carioca, porque nasceu em Volta Redonda. Qual o seu time de futebol? Meu time de futebol é o time mais tranquilo. Sou tricolor de coração, sou de time tantas vezes campeão. Pois é, eu perguntei porque é o mesmo time para o qual eu torço. E ele é fluminense porque nasceu no estado do Rio de Janeiro também. E é muito bom quando um flamenguista tem que dizer isso, não é verdade? Olha, até que interessante, quando na época eu trabalhava com turismo, o produtor diz que é flamenguista, já quer nos podar. Mano, já fez sinal ali que vai cortar a câmera. E, gente, nós estamos esquecendo, nós estamos conversando aqui, a senhorita está tão bacana o papo, e esquecendo de citar o apoio que tem sido dado ao meu trabalho, a fazer esse projeto Alma Brasileira, lançando o álbum Pimenta de Cheiro, que depois eu cito um pouco sobre esse trabalho, é da VIP Podcast. A VIP Podcast tem feito um trabalho muito, mas muito bom para que eu realize este projeto de podcast de Alma Brasileira. Tá? A sensibilidade da produção, de querer fazer tudo da maneira minuciosa, de fazer detalhes, e não medir esforços para que, dentro das nossas possibilidades, dentro da minha possibilidade pessoal, ele está criando o máximo, tá? De fazer um trabalho bem feito, um trabalho em alto nível. E a VIP Podcast trabalha com artistas de alto nível na região de Goiás, na região do Rio de Janeiro. Tem grandes artistas trabalhando com ele, e o pessoal não sabe que a VIP Podcast está aqui em Joinville. Abriu agora uma filial em São Francisco do Sul. E é esse cara que está tentando me dar uma força e ao mesmo tempo quer me podar. O que eu faço? Mas voltando aqui à nossa conversa, né, Sueli? É interessante a gente quebrar essa rigidez. Eu principalmente estou um pouco mais tenso. Primeira viagem, né? A gente sempre tem essa insegurança, né? Essa insegurança de querer fazer algo bonito, algo bom e que seja atrativo, tá? E seja ao mesmo tempo gostoso para quem vai ver, para quem vai nos ouvir e para quem vai sentir o nosso objetivo. Então, a gente voltando aqui, vou falar um pouquinho de Pimenta de Cheiro. Exatamente, eu ia te questionar agora, mas que história é essa de Pimenta de Cheiro? Pimenta de Cheiro. Sueli, você me faça a gentileza, dá uma abertura nas últimas páginas do livro. Você vai ver que algumas poesias... As cifras e o... tem poesia... tem poesias que tem QR Code. Vira essa outra página aqui. Isso, essa aí. Então você vê que essa poesia aqui, ela tem 2 QR Code. Esse QR Code, um está com a música cifrada e o outro você vai diretamente através do canal Luiz A.C. Gomes, você abre diretamente a música. Sim, tá ali, poema cifrado ou canção vídeo. Exatamente. Então agora você vê, isto é o livro físico. E agora tem o livro, tem o e-book também, e nós lançamos essas poesias, não todas as poesias que estão no livro, eu lancei 10 poesias, algumas que estão no livro e outras inéditas.
Então, por exemplo, a poesia Toca Viola, que está aí no livro, ela está gravada pelo parceiro Erasmo Bonfim como um samba. E eu declamei ela como moda de viola. Interessante. Tá? Então, essa pimenta de cheiro é justamente dar uma nova configuração daquilo que está feito dentro do livro. Então, quem vai chegar a acessar através do podcast, ele vai observar que as poesias estão, todas elas, as 10 poesias que estão, umas inéditas, como já falei, estão com acompanhamento de moda de viola. Para quê? É para justamente mostrar que nós temos uma gama muito grande de possibilidades de fazer a mesma coisa, de criar novidades. E é essa a intenção com Alma Brasileira, que é o podcast, e esse álbum Pimenta de Cheiro. Depois esse Pimenta de Cheiro vai dar sequências a outros álbuns, esse é o primeiro, e aí nós vamos continuar trabalhando, continuar fazendo o que nós temos, pelo menos a intenção de fazer o melhor. E para isso eu conto com a produção da VIP/podcast. Que bom! Eu estava aqui espiando enquanto lhe ouvia. Toca Viola tem letra de Luiz Antônio Costa Gomes e a música de Erasmo Bonfim. Esse Erasmo Bonfim, ele é um músico da nossa cidade? Interessante, boa pergunta. O Erasmo Bonfim, ele mora em Joinville. Tá? Ele é de Santos. De Santos. Foi compositor de escola de samba em São Paulo, toca um violão maravilhoso, um violão de 7 cordas. E o Erasmo, a gente conversando, ele me mandou uma parte da música e pediu para que eu continuasse a letra. Então eu sentei, consegui fazer essa letra e ele gravou no violão. Excelente gravação, ele tem uma voz maravilhosa. Comparando Erasmo Bonfim, a voz dele, a habilidade, eu comparo com Emílio Santiago. Olha, interessante. Uma voz suave, uma voz muito bonita e que canta de tudo e toca um violão maravilhoso. Então, essa Toca Viola, que está no podcast, está também no livro e está ela com um vídeo bacana. E dentro dessa perspectiva dos talentos e da alma brasileira, a gente vai encontrar o Marcos Travasso. Também o Fio José. Fio José, sim. Veja, o Marcos Travasso, ele é de Joinville. Família do Marquinhos, do Marcos Batera, são todos eles músicos. Tá? Marquinhos tocou com grandes músicos brasileiros, já tocou bateria com Alcione, com Zeca Pagodinho, tocou com um monte de gente, mas ele é joinvilense. O Fio José, ele é paulista também, ele é do interior de São Paulo. Hoje ele está em Joinville, toca cavaquinho, toca violão, faz músicas, e com ele eu tenho Filhos de Maria e Bendito Samba, com o Marquinhos Batera. Eu tenho uma canção que foi gravada, essa aqui eu tenho que cobrar do Erasmo, tá? Que eu ia gravar, o Erasmo me tomou e gravou direto, que é o Marceneiro. Marceneiro é uma canção gospel. Então você veja, eu flutuo na música do samba, a música não chega a ser dor de cotovelo, mas uma música romântica, e vou ao gospel. Ou seja, como escritor e poeta, eu não vislumbro a diferença entre fazer uma coisa e outra. Conforme o tema me surge, eu escrevo músicas para criança, escrevo músicas para romântica. A minha dificuldade é escrever sofrência. Eu não sei porque eu nunca sofri, tá? Eu nunca tive dor de cotovelo, e isso, apesar de cantar muito quando estou em casa, eu canto muito Lupicínio Rodrigues, gosto muito do Lupicínio Rodrigues, mas também canto Paulo Vanzolini, canto Ronda dentro de casa brincando. Eu não sou cantor de banheiro, canto na sala mesmo, tumultuo, brinco, danço, canto, e assim eu levo a vida. Eu acho interessante essa junção, né? O músico, o escritor, o letrista, né?
e poemas e poemas musicados. Interessante. E dentro dessa perspectiva de ter essa essência da alma brasileira, né? Exato. Em destaque, mostrando esses talentos. Até eu gosto também disso. Buscando o que você falou sobre ser cigana, a origem, né? Escritora e poetisa, mas eu sou bailarina, gosto de dança e gosto de brincar, de cantar. Porque dom, habilidade pode-se ter, né? Mas não tenho voz, penso, teria que fazer esse estudo vocal, né? Para desenvolver. Mas eu gosto. E eu gosto de pegar um palco, declamar, cantar, dançar, misturar tudo. E isso entra na alma brasileira. Acho que você já assistiu, eu já fiz várias vezes, vestida de cigana, declamando, dançando e cantando a aquarela brasileira do Martinho da Vila. E é possível. Você samba, dança, declama, canta, mistura todas as artes ali naquele momento e vai ao encontro dessa tua proposta também, né? Até por falar nisso, eu teve uma época, comecei antes da pandemia, depois eu dei uma parada por causa da pandemia, eu estava com o projeto Tributo ao Compositor. Tá. E foi justamente isso que me surgiu, essa ideia, porque a gente ouvia e ouve o tempo inteiro os cantores, de modo geral. A rádio fala no cantor, fala em todo mundo e esquece o compositor. O compositor, é verdade. Ela não fala no compositor. E se não houvesse aquele compositor que escreveu aquela música, não haveria aquele cantor. Então eu comecei a fazer um tributo ao compositor. E aí declamava Pixinguinha, declamava Noel Rosas, declamava Paulo Vanzolini, Taiguara, Chico Buarque, Lulu Santos. As músicas conhecidas deles, declamadas em forma de poesia, que dá uma outra conotação, já que a métrica da música, o compasso da música, eu não preciso obedecer quando eu declamo uma poesia. Eu tenho que dar a ênfase naquilo que o poeta escreveu. E para isso, eu ia lá pesquisar o momento em que o escritor, o autor daquela música, fez aquela composição e o que ele estava passando naquele momento. E aí eu fazia aquele trabalho. Esse trabalho hoje está parado, que eu estou dando mais ênfase nesse momento ao tropeiro e à alma brasileira, porque a minha intenção é justamente essa, me lançar a nível nacional, através da VIP/podcast, me lançar a nível nacional como escritor e como autor de músicas. E assim nós vamos trabalhando. Mas quero voltar a falar um pouquinho da minha convidada, a Sueli Ravache. Sueli, você trouxe 2 livros. Sim. Me conta sobre os teus livros. Então, como eu disse no começo, eu escrevo desde os 7 anos. E eu registrava tudo num relicário, à mão. Quando eu tinha 7 anos, me mandaram de sala em sala com um bilhetinho dizendo: essa é minha aluna, ela vai ser escritora, ela é o Chapeuzinho Vermelho, porque eu estava usando um ponche, voltando ao costume de um Brasil grande, continental. Ponche é mais gaúcho, né? Mas a gente usava, as meninas usavam de lã com franja, né? E eu estava com um ponche vermelho, então ela me chamou de Chapeuzinho Vermelho, minha professora, Marlene Duarte. E ela já disse que eu ia ser escritora, ela profetizou, digamos, porque eu fazia poucas frases, coisa de criança, mas já tinha um certo conteúdo, digamos, né? E assim foi, eu sempre registrei tudo, sem sofrência. Ao contrário, às vezes eu posso estar muito feliz e produzir um texto bem melancólico. Ou ao contrário, estar extravasando lá no fundo do poço e vai sair um texto alegre. Então, vai desses extremos. E eu escrevi, enchia gavetas, enchia cadernos e não publicava. Aí era uma questão financeira, né? Escolhas, investir no estudo, me formar advogada, criar filhos, enfim. E até que um dia eu resolvi publicar. Contei com a ajuda
de amigos escritores também, no sentido de revisar, de dizer, aquela gráfica, aquela editora, né? Aquele mundo em que eu saí do jurídico para entrar numa praia que eu desconhecia. E como você, autor independente, né? A gente bancando porque queria publicar. Aí eu botei sonhos nos versos que componho no mundo literário. Esse é o que me lançou. Isso foi em 2020, tá? Em plena pandemia. Nada acontecia. O lançamento dele foi virtual num podcast. Plataforma Prosa de Autor que me deu essa oportunidade, e a gente tem que incentivar e aplaudir, né? Quem nos possibilita essa chance. Aí, em seguida, eu fui para Entre Crônicas, Poetizo Contos. No primeiro, eu só tenho poesias. Aqui eu já ponho um pouquinho de conto e de crônica. E continuo poemas, mas de forma clássica também. Que é o que a gente estava falando da métrica, da poesia. O clássico se encaixa melhor, facilita, né? Embora, às vezes, um poema tem que ser modificado para que o cantor consiga musicá-lo, né? E além disso, eu estou em 20 e poucas coletâneas. Agora, em junho, na Feira do Livro, se for possível, quero lançar meu romance, que é uma história cigana. E foi assim que eu conheci um universo que eu busquei para mim, porque eu queria isso, né? Me imortalizar no sentido de deixar um legado literário. E a gente segue nessa labuta. Quem foi teu grande incentivador? Olha, incentivador, eu não posso ser injusta com ninguém. Mas eu, desde pequenininha, encontrei uma biblioteca do meu avô que tinha de tudo, até latim. Aliás, quando eu peguei o livro de latim de ponta cabeça, ele virou, porque eu era criancinha que nem tinha. Aí ele disse, é assim, e esse você só vai ler mais tarde. Mas ali eu fui crescendo e espiando onde eu tive, porque a fonte de todas as línguas, né, é que eu tive o desejo para o jurídico, porque o latim usa muito, o jurídico usa muito o brocardo latino, né, no dia a dia, e já foi me levando assim por essa curiosidade. Então, meu avô, com seus livros, você conhece Seleções do Reader's Digest? Sim. Ele era assinante já há séculos, muitos séculos antes daquele século que você mencionou, porque meu avô tem mais séculos, tinha, né? Ele me apresentou essa seleção, eu lia lá, porque tem piada, tem histórias, ela é bem diversificada. Eu já fui me abraçando ali. Mas, fora isso, eu acho que eu trouxe esse gosto mesmo, porque eu me abraçava com a literatura de Castro Alves, que é o que eu gosto, ele é meu patrono na academia, e eu achava maravilhoso. Eu cheguei a pensar, Luiz Antônio, que Castro Alves escreveu 2 flores para mim. Você chegou a declamar uma... Exato. Eu declamo ela quando saio por aí, declamo outras dele, mas 2 flores eu pensava, Castro escreveu para mim. E ele era cigano, não sei se advogado. Então essa conexão 3, né? E escritor, advogado, cigano. E eu gosto mesmo do que ele produz. Ele era cigano? Cigano. De origem cigana? De origem cigana, como é Juscelino Kubitschek de Oliveira, o pintor Pablo Picasso e outros. Sim. É só que aquela coisa, né? O preconceito, toda... Deixa de ladinho. Cigano raptava criança, raptava criança, essa história toda. Pode até ter acontecido, mas eu acho que tem mais raptos e sequestros noticiados que aconteceram, independente da raça, por pessoas brancas ou não, né? Sim. Enfim, então, esse estigma... Histórias mal contadas. Mal contadas, né? Ou valorizadas apenas no negativo, que é o que a gente quer buscar não fazer, né? Nós queremos levar o que é bom de todo mundo, porque todo mundo tem algo bom, né? Para passar, para ensinar. E assim, então, aí eu passo pela vida e vou publicar. 50 anos depois, tá? Eu comecei a escrever com 7 e aos 57 que eu publiquei esse. E não posso deixar de apontar a minha mãe, que mesmo não tendo estudo de faculdade, mas sempre lendo. Meu pai já é bom nos números, sabe? Não vou dizer que ele pegue livros, não. Ele faz conta sem calculadora até hoje, com 81 anos. Mas não era do livro, mas a mãe era.
E até hoje ela gosta. E eu fui buscar... Não, agora eu vou publicar. Mas também tive o apoio da minha amiga escritora Salomé Pires, que me abriu possibilidades, porque quando você entra numa área que desconhece, você tem que ter alguém que te deu a mão. Nesse mundo, em vez de competição, devíamos ter mais mãos dadas, né? Porque tem sol para todos, tem espaço para todos. Então, a Salomé Pires me ajudou nesse começo, né, de lançar. Meu segundo livro também, ela revisou. A gente tem muito trabalho junto, faz trabalho de poesia clássica num grupo, Belo Clássico. Então, meus incentivadores são muitos, mas eu tenho que ter essa gratidão de lembrar quem passou e deu esse pontapé, né? Sim, sim. E também gosto muito de fazer constar, quando eu encontro, eu ia para a Feira do Livro como cliente. Todo ano estava lá, levei meu filho, levei minha filha. E o exemplo que a gente dá, eles seguem. Meu filho foi para o primeiro dia de aula, depois do prézinho, chegou em casa, mãe, tem R$1? Aí eu fiquei, R$1? Eu disse, mas por que? A mãe te dá, mas eu queria saber por quê, porque eu te dei lanche, sabe aquelas lancherias com o todinho, o lanchinho, tudo? Ele disse, não, é que eu descobri onde é a biblioteca da escola, no primeiro dia de aula, Luiz, e eu quero ficar sócio. Naquele dia eu ganhei a vida, porque eu criei dando presente de Natal, claro, mas sempre ganhava um livro. Minha filha também. E eles cresceram com esse exemplo de que a escrita é importante, que o livro é importante, valorizar o que é feito no país também. E eles têm uma biblioteca assim bem especial, os dois, com mesadas, porque eu incentivava e dava dinheiro. A Livraria de Curitiba e outras ganharam muita grana, e eu acho isso importante. Isso é importante, né? E a gente vê, né, Sueli, o vínculo da família. Quando o pai e mãe lê alguma coisa para a criança, isso fica... É uma semente que vai sendo lançada, e essa criança cresce com a mente tão aberta, porque o livro abre portas. Sim. Tá? A leitura abre uma imaginação que a criança começa... A criança por si só, ela é uma contadora de história. Exato. Tá? Eu penso que a criança é a maior forma de comunicação que o ser humano existe. Porque a criança pega um telefone e fala com um amiguinho invisível para nós. E ela fala, conversa, ela brinca, ela faz um monte de coisas. E às vezes não tem nem o telefone, mas ela cria. Você não teve um amigo invisível? Olha, acho que até hoje, acho que eu ainda tenho. Hoje o que mais me empolga, sorrisos. Você pode observar que as minhas poesias falam muito de luz e sorriso. Isso quem me alertou foi uma pessoa que eu conheci na época que eu estava na faculdade ainda, e que ele fazia teatro no Rio de Janeiro. E ele falou, Luiz, tudo que você escreve, você coloca sorriso e luz. E eu não tinha percebido isso. Depois, passado o tempo, comecei a ver que realmente... Perdão. Eu comecei a perceber que tudo isso está escrito nas minhas poesias. Então, e hoje eu estou com a facilidade, eu vejo uma fotografia na internet, no livro tem algumas poesias que foram escritas baseado numa foto que alguém postou na internet. Que engraçado. Eu tenho Canção para Giane. É através de uma foto que uma amiga postou na internet. Enigma é uma outra foto que uma amiga postou, e que eu, olhando a foto dela, olhando os sorrisos dela, eu acabei escrevendo a poesia. Então tem muito disso. E voltando à questão, essa questão da imaginação que nós incutimos na criança, e se deixar ela fluir e dar para ela um pincel que ela vai colorindo, ela vai ver na vida dela muito mais contente, mais alegre. Ela coloca a alminha brasileira dela naquilo que ela está fazendo, e isso é maravilhoso, tá? O meu incentivo como escritor, eu devo muito a Rita de Cássia Alves.
sempre me incentivou. Desde que eu cheguei em Joinville, eu já escrevia, mas época de faculdade, um pouco antes, já escrevia, até lembro do primeiro trechinho que eu escrevi, eu devia ter uns 13 anos. Mas quando eu vim para Joinville, que eu conheci a Rita, através de viagem de turismo, ela sempre me incentivando a escrever, e eu falei, uma hora eu faço, uma hora eu faço, até que chegou o momento, que acho que para mim tudo na vida tem momento, que eu falei com ela, e aí também a Bernadette me apoiou muito, me incentivou muito, me orientou como fazer o tropeiro, e o livro está aí, hoje está vendendo bem, agora na segunda fase, que é o podcast, que é o e-book, que já está nas plataformas, na Amazon, na Kindle, agora também vai estar no Mercado Livre também, ou seja... Ele está fazendo e contando a sua própria história já. Já está contando a minha história. Eu acho interessante, eu te perguntei, você disse mais ou menos, porque eu converso com as paredes desde pequena e converso com o sagrado. Sagrado para mim é o Deus, para quem quer que seja, porque eu vejo Deus em tudo. Em tudo, sim. E eu acho que ele é uma energia, é o sagrado. Está na árvore, está na folha, está no chão, está no mar, no vento. Então eu converso muito com as paredes e com o sagrado. E eu sempre tive essa... Eu não te contei, eu sou da associação, fundadora, sócia e diretora jurídica da Associação de Contadores de História, da Claudete da Mata. Então esse negócio de escrever, ele acontece, e a gente conversou no começo sobre a criança que escreve, é escritor, está registrando, né? Mas antes de tudo, a escrita vem oral. O povo cigano no Teatro Mambembe expressava oralmente, e é uma cultura ágrafa, né? Não tem o registro da história como você contou da sua família que perdeu pontos, né? Porque não registrava. Era tudo oral. Então essa contação de história e ter o amiguinho imaginário é muito comum, né? E esse teu amigo então é Deus. Sim. Essa vibração, essa energia que nós temos. Lembra que nós fomos lá em São Francisco e na nossa conversa, né, junto com a Ericleia, né? A Cleia, nós conversamos muito dessa vibração de energia, de sentir essa coisa mágica que todos nós temos, mas que muitas pessoas não conseguem entender, essa vibração toda que nós possuímos e que nos mantém unidos de alguma forma. E esse vínculo faz com que eu estou o dia inteiro em casa escrevendo, fazendo uma coisa e outra. Se não estou fazendo arte, estou fazendo travessura, que é o meu ateliê, pequenininho no tamanho, mas grande na imaginação. Ali eu faço arte e às vezes travessura. Sim. Porque eu lido com material elétrico, eu lido com solda, eu lido com pintura, eu faço um monte de coisa, eu levo o choque, eu corto o dedo, porque eu estou fazendo travessura e não arte, que eu estou inventando moda, realmente, como meu pai dizia, para de inventar moda. Mas a gente inventa. Inventa. Tá. Eu rasgo roupas, eu compro roupa para transformá-la no que eu quero, e eu corto. Isso aqui é chamado customização, né? Não, porque aí é os bordados. Não, é fazer do teu estilo mesmo, sabe? Sim. Tira a gola, faz um decote. Eu invento, amarra aqui, amarra lá. Nunca é o normal, eu gosto de transformar. Isso. Porque por causa essa veia que a gente tem, né? A pintura, essa criatividade toda. Exato. O desenho, né? Meu filho é ilustrador, tatuador e ilustrador. Sim. E a gente passa isso. Eu acho que é importante sempre, além de tudo, o que você deixa. Por isso o legado e a imortalidade. Porque é o que tu vai deixar o que importa, né? Esse negócio desse mundo atual, o estar aqui é uma condição. Hoje estou Sueli, você está Luiz Antônio. Na minha concepção, podemos, num futuro, estar de novo, outra possibilidade, outro nome. E o estar é importante, o ser é importante. O ter, para mim, não é, né? Mas eu me preocupo muito nessa questão do que vou deixar e trabalhar com o lado, a criança. A criança, sim. Não só a criança que está ali esperando o que eu posso passar, a que está aqui dentro, né?
porque ela tem... Nós não podemos perder essa essência, Não, né? é onde eu encontro o que você disse de luz, de sorriso. Se a gente perder essa bondade toda que o mundo nos cobra, natural, a gente precisa ter alguma coisa para poder conseguir, para conquistar outras que nos são necessárias. E você me ensinou uma coisa diferente agora, há pouco, um comentário. Eu costumo escrever, aí eu vou lá e procuro uma imagem. E geralmente, Sim. se dá, eu uso uma imagem minha, foto minha, uma paisagem e tal. Mas geralmente eu produzi, aí eu vou lá e encontro uma coisa que fecha. Certo. Eu nunca escrevo para uma foto, que interessante isso. Acho que já fiz, porque na associação fomos pedidos para pegar uma obra de arte. E também num grupo que eu faço trabalho do clássico também, uma obra de arte, você tinha que escrever. Acho que foi as únicas duas Nós situações. fizemos na associação aquele trabalho que... Uma tela, né? Uma tela de pinturas famosos que estavam no domínio público, que cada um fizesse uma poesia. Ali também fiz alguma coisa. Mas eu sempre sou assim, eu me baseio na imagem que eu vejo. Você gosta de ver uma imagem e produzir. E ela já vem automaticamente. Ou às vezes eu estou em casa fazendo comida, fazendo alguma coisa, me vem uma frase na cabeça, eu paro tudo. Uma pergunta que não quer calar por causa disso. Escrever, ser pintor, cantor, compositor, dom, habilidade ou a criação, o que é mais importante nisso tudo ou o que de fato é? Olha, acho que o dom, a gente nasce com ele. O aprimoramento, o aprendizado é importante, porque a gente vai começar a fazer sempre a mesma coisa de uma maneira melhor, sempre. Mas você acredita que é um dom? Então? Eu acho que eu tenho um dom, por quê? Eu escrevo e eu tive muito pouco tempo de aula de português. A minha formação era totalmente, eminentemente técnica, com pouca ênfase para escrever, a não ser no curso primário. Tá? A partir já do secundário, foi pouquíssima coisa técnica, eu tive pouco tempo de português na faculdade, tive 1 ano de português somente, mas sempre procurei ler muita coisa e escrever muita coisa e criar muita coisa a partir daquilo que eu imaginava. Então essa criação, acho que é um dom que eu tenho e que eu busco aprimoramento, que eu busco fazer uma peça em madeira. Eu vejo uma madeira qualquer que está jogada, para mim ali eu já vejo uma figura. Eu já vejo e vou trabalhar com aquilo, com as ferramentas que eu tenho. Se eu não tenho ferramenta, eu crio a ferramenta para que eu empregue aquilo que eu desejo fazer. Acho que isso é dom. O resto é aprimoramento, é a criatividade, é a vontade de querer fazer, é não querer ser igual e não ser o mesmo todos os dias. Então, por isso, muita travessura. Tá? Porque a gente só fazendo travessura, a gente quebra a cara. Quem faz tudo sempre certinho não quebra a cara. E o não quebrar a cara não aprimora. Porque está tudo já encaminhado. Você imagina se nós chegássemos aqui agora com esse estúdio, com tudo que tem aqui, e fôssemos fazer um podcast sem ter a produção. Nós íamos quebrar a cara. Talvez que estragasse alguns aparelhos, que estragasse algumas câmeras, alguma coisa. Íamos conseguir fazer? Íamos fazer. Mas tendo produção, que a gente tem que bater palma para esse cara que está aí do lado, está só olhando. Tá? E a gente faz, mas o dom é importante sim. E o resto é dedicação. Eu troco o dom por capacidade, habilidade. Eu acho que porque na verdade todos nascemos capazes, né? Sim. Até diz... Também. A vocação, aí você vai aprimorar, mas hoje dom, eu estou cobrando acho muito dos meus amigos que eu estou pelo menos com umas 15 músicas na mão de amigos para que eles terminem de colocar as notas no violão, terminem de colocar alguma frase que eu permito. Se você pegar uma poesia minha e quiser fazer uma música, às vezes dentro da fazer a música eu preciso trocar algumas palavras para poder encaixar na sonoridade, aquela coisa. Está liberado, não tem problema nenhum. E a pessoa fica, mas eu tenho que esperar a inspiração. Eu falo, não, gente, eu tenho que ter transpiração.
A inspiração é 30 segundos, 1 minuto, 5 minutos no máximo. É que eu faço uma poesia rapidinho, não saiu perfeita, aí depois eu vou trabalhar aquela poesia, eu vou suar a camisa em cima dela. Por isso que eu falo para você, na academia, em várias eu sei que acontece. Tem grupos, hoje em dia, do WhatsApp, porque foi assim que se manifestou a literatura na pandemia, grupos de WhatsApp. Eu sou cerimonialista, então eu apresentava e apresento agora em Joinville, sarau, a gente promove, né? Os acadêmicos se reúnem e a gente declama, traz textos, né? Certo. Se diverte ali online. E no grupo tem desafios. Por isso que eu não gosto do termo, não é que eu não gosto, é que eu acho que não é o dom. Você nasceu capacitado, você tem uma habilidade. Aí chega lá no grupo assim, hoje eu gostaria que você falasse do chinelo de dedo. E você vai lá e faz. E saem obras-primas, porque basta usar a criatividade. É como você diz, vem o começo, aí depois você dá uma... vai encaixando. Lapidada, né? Então, e fica perfeito. E eu não tenho que ter inspiração. Se você pedir para fazer para o celular, eu vou fazer, e agora? E vem rápido, né? Porque você desenvolve essa capacidade de expressar. Mas para isso é fundamental. E isso, gente, eu sou obrigada a mostrar as obras. Estão aqui, ó. Estas e milhares de outras espalhadas por Joinville, por Santa Catarina, pelo Brasil. Valorize o autor local. Leia, porque só pode escrever bem quem lê, quem tem conteúdo, quem busca melhorar esse fundamento, né? E eu acho que é importante a gente falar, livro é tudo. Sim, a gente precisa realmente fazer com que as pessoas entendam que Joinville hoje tem 200 escritores. Sim. E as pessoas não sabem disso. Não. Até porque muitos dos nossos escritores, eles não saem também para divulgar o seu material. Faz o livro, distribuem alguns, mas não têm o interesse ou a vontade de vender o seu material, tá? E de se mostrar. Mas tem muito escritor bom dentro de Joinville, assim como tem excelentes cantores, tá? Tem excelentes músicos, que são os músicos hoje, e os cantores estão mais em evidência porque, felizmente, acho que a pandemia trouxe essa possibilidade. Quando nós ficamos retidos dentro de nossas casas 2 anos, 1 ano e tanto, nós passamos a sentir essa necessidade de ir para a rua. Então hoje você pega nos bares de Joinville, em todos os bairros tem música ao vivo, os pessoal estão cantando, uns estão vivendo da música, outros estão fazendo música por alegria, mas todo mundo está participando, está fazendo. E gente, olha que Joinville tem muita gente boa. Você citou 200, mais ou menos, escritores, porque estão vinculados a alguma associação, academia, né? Deve ter muito mais que isso, né? E sim. Cantores, o pessoal da música também deve... Olha, o da música eu nem sei estimar exatamente quantos tens, mas tem muito. E talento. Eu te digo porque você sabe, nós fazemos esses trabalhos também. Nós vamos às escolas, né? Vamos a eventos. Exato. Como o Instituto Internacional Juarez Machado, onde a gente vai, faz o nosso lançamento, autógrafos, faz um trabalho comum, abraçado com a arte, né? Mas nós vamos nas escolas levar a nossa arte escrita, falada, dançada, cantada, e para incentivar e mostrar o talento local, né? E nessas... um último evento que eu estive na escola do Legislativo, que também tem o Legislativo Mirim, que é outra forma de incentivar, né? E eles produzindo um livreto deles, da produção deles, eu simplesmente fiquei assim, encantada. Veio um aluno, ele estava tocando harpa.
um instrumento difícil. Difícil. E ele todo, sabe? Um talento, um menino de 11, 12 anos. E na nossa associação, o filho de uma escritora no piano. No piano, também. E ele faz parte de uma banda também. Então, é muito talento e gente boa que ainda está no anonimato, né? Sim. Principalmente nos bares, a gente vê muita gente tocando violão, cavaquinho, violão. Hoje está fazendo bastante coisas. A Casa da Cultura tem a última semana, se não me engano, a última quinta-feira de cada mês, no saguão da Casa da Cultura, tem lá chorinho, para todo mundo ver, para quem quiser ver, aberto a público, sem custo, sem nada. Só que não tem uma divulgação maior para o pessoal também poder saber. E nos bares, claro, né? A pessoa vai lá para tomar, dançar, brincar, cantar um pouco, mas aparece bastante pessoas talentosas, e às vezes quem está cantando sabe que fulana canta, chega aí, canta um pouco com a gente aí, dá uma canja. E olha, e tem canjas que são muito boas, realmente. Suculentas, caldo expressivo. Um caldo específico, muito, muito bom tempero. Então, estamos aí terminando a nossa programação. Alma Brasileira, com o álbum Pimenta de Cheiro, com a nossa amiga Sueli Ravache, com apoio da VIP Podcast, que estamos lançando esse primeiro trabalho, Almas Brasileiras, para Joinville, lançando nosso livro e-book em todas as plataformas, lançando também o nosso podcast em todas as plataformas, através da VIP Podcast, que nos assessora e nos dá esse trabalho maravilhoso. Sueli, deixo com você a palavra final, agradeço tua boa vontade e vamos em frente, porque a alma brasileira é imortal. Imortal. Eu quero agradecer o convite do amigo escritor, agradecer a VIP Podcast. Vou nominar o nosso produtor, Ismael, muito legal, e sempre gratidão, porque usar um microfone para poder falar de literatura e outras artes é sem preço. É um valor inestimável. E agora eu vou te cobrar. O tropeiro. Diga-me. Você falou que ia declamar o tropeiro para as pessoas. Posso. É que você disse que estava encerrando já. Nós estamos encerrando, sim, mas nós temos uma coisa, nós temos a intenção. A Sueli, ela tem a facilidade de decorar poesia. Eu sou autor, não sou declamador. E se vocês vão observar que no trabalho do podcast, eu estou lendo as poesias, porque a minha intenção é realmente ser autor e não ator. E deixo com a Sueli. Eu sou escritora, poetisa, bailarina, cerimonialista, mas eu sou intérprete. Sou contadora de histórias, então essa parte de expressão verbal vem forte, né? E como eu não decorei, não posso declamar tropeiro, mas eu posso ler o tropeiro de Luiz Antônio Costa Gomes, que está na obra O Tropeiro. Tropeiro de outras paragens, guapo de outros sertões, caminhante de vários pagos, boleador de corações. Mistura de raças e povos, sou nativo do Brasil. Vou no vento cavalgar, minhas sementes vou lançar e florir estas querências. Meus frutos, caindo ao meu redor, brotarão, germinando um novo amor, atravessando rios e pantanais. Tropeiro da cidade grande não sou mais. Lembranças da mocidade, que tempo bom, mistura de raças e povos, este é meu país. Vivente da selva de pedra, já não sou. Contornando as dificuldades,
vencendo a solidão, tropeiro da cidade grande, não sou mais. Nem poderia ser da cidade grande. Ele é da imensidão deste país continental, com alma brasileira.